No dia 4 de janeiro de 2024, o pequeno Davi brincava próximo à praia do Posto 4, na Barra da Tijuca, quando desapareceu misteriosamente. Sua mãe, Marise Araújo, acredita firmemente que seu filho foi sequestrado ou raptado. Até o momento, a polícia não encontrou evidências que sustentem esta teoria. Atualmente, a principal linha de investigação aponta para um possível afogamento. Infelizmente, essa é só mais uma das várias histórias tristes envolvendo crianças, adultos, mulheres, homens que desaparecem anualmente. No Brasil, por ano, cerca de 30 mil pessoas desaparecem e a maioria delas não são mais encontradas, ou pelo menos não com vida. E em toda a história da humanidade, esse acontecimento terrível afeta milhares de pessoas por ano. Hoje, vamos falar sobre 5 casos de desaparecimento que não têm uma solução plausível, que não foram solucionados ou que mexem com a imaginação de muitos até os dias de hoje. Eu sou o João e você está prestes a entrar no outro lado. Hoje, para mais um episódio do nosso quadro Top 5. A história da humanidade está repleta de mistérios que aparentemente não podemos revelar. Muitos deles têm a ver com incidentes misteriosos que não tiveram testemunhas. Ou então são casos tão bizarros que mesmo as testemunhas parecem não querer acreditar no que viram. Como eu disse antes da vinheta, vou mostrar hoje para vocês 5 casos de desaparecimentos que intrigaram as pessoas e intrigam até hoje, no caso daqueles que não têm solução. Sem mais enrolação, vamos começar. Lembrando que o top 5 não é disposto do mais sinistro para o menos ou vice-versa, são simplesmente 5 casos que eu quero abordar com vocês, beleza? Sendo assim, vamos começar falando do trio de Springfield. Essa história envolve o desaparecimento de 3 pessoas ao mesmo tempo. E ela aconteceu na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, no dia 7 de junho de 1992. 2 amigas de 19 anos, Suzanne e Stacy, concluíram o ensino médio e tiveram uma bela noite na festa de formatura. Então, por volta das 2 da manhã, as meninas foram para a casa de Suzanne, onde estava sua mãe, Sherry Levitt. E esse é o último paradeiro que se sabe das 3 mulheres. Ninguém nunca mais viu elas novamente. A primeira a descobrir o desaparecimento foi uma amiga das garotas, Janelle Kirby, que passava pela casa com o namorado. Segundo ela disse, no dia seguinte, ela junto com as 2 meninas iriam passar o dia no parque aquático. Mas nem Suzanne nem Stacy haviam entrado em contato. De acordo ainda com a Janelle, a porta estava aberta, a cúpula do abajur da entrada estava quebrada, mas a lâmpada estava intacta. A casa estava vazia, exceto pelo Yorkshire Terrier de Suzanne. E segundo o que a menina conta, o cachorro estava bastante eufórico. Inicialmente, Janelle e seu namorado não acharam que algo ruim tivesse acontecido. Por isso, e sem qualquer tipo de malícia por parte deles, varreram o vidro da cúpula do abajur e possivelmente acabaram destruindo parte da evidência que poderia comprovar o que teria acontecido com aquelas 3 mulheres. Finalmente, quem deu uma pista foi a senhora McCall, a mãe de Stacy, que não estava conseguindo entrar em contato com a filha. Ela então foi até a casa da Suzy e encontrou a bolsa e as roupas da Stacy. A senhora McCall ouviu a secretária eletrônica e, segundo disse, encontrou uma mensagem muito estranha, mas acidentalmente acabou apagando ela. A polícia foi informada sobre o incidente 16 horas após o desaparecimento. Os policiais não encontraram sinais de luta na casa. A investigação estava num beco sem saída até o ano de 2007, quando um agressor reincidente chamado Robert Craig Cox foi preso e disse que sabia algo sobre o desaparecimento das 3 mulheres.
Os investigadores então descobriram que em 1992, Cox vivia na mesma cidade que as desaparecidas, o que significa que ele realmente poderia saber alguma coisa, ou poderia mesmo estar envolvido no desaparecimento delas. No entanto, o homem disse que só contaria tudo após a morte de sua mãe. E até o momento, o caso não foi resolvido porque aparentemente a mãe dele ainda segue viva. A tripulação desaparecida do Mary Celeste. O veleiro com o nome Mary Celeste tinha 12 anos quando foi transferido para o novo capitão Benjamin Briggs em 5 de novembro de 1872. E sob o seu comando, a embarcação deixou o porto de Staten Island em Nova York rumo a Gênova. Além do capitão, estavam a bordo sua esposa, sua filha de 2 anos e uma tripulação de 7 marinheiros. Segundo o que se conta sobre esse acontecimento, o navio levava etanol para o seu destino. Esse etanol que pertencia à empresa Meissner Ackermann & Coy. Porém, o veleiro nunca chegou até a Itália. 4 semanas depois, o barco foi descoberto por um capitão que conhecia Briggs pessoalmente, David Reed Morehouse, que dirigia um barco chamado Dei Gratia. Morehouse encontrou o navio ileso, mas sem uma única pessoa a bordo. Tudo indicava uma evacuação urgente. Os botes salva-vidas não estavam lá e a bússola foi quebrada quando tentavam removê-la apressadamente da parede. As razões que obrigaram as pessoas a deixar o navio tão depressa assim não eram claras. As joias do capitão e uma garrafa de óleo virada que havia sido deixada por sua esposa na máquina de costura refutavam a versão de um ataque pirata ou de uma tempestade. A carga estava quase toda intacta, somente alguns barris que estavam faltando. E o último diário de bordo, com a data de 24 de novembro, informava que o navio se aproximava da ilha de Santa Maria. A versão mais plausível do incidente foi dada por um parente distante de Briggs. Ele sugeriu que o álcool que eles carregavam foi embalado sem ser selado, então ele evaporou lentamente, o que causou uma microexplosão no porão por causa de uma faísca acidental. Temendo outra explosão mais violenta, o capitão teria evacuado a tripulação com urgência. Com o bote em alto mar, talvez ele tenha sido derrubado por uma onda, causando assim a morte de todos os passageiros, ou então ficaram à deriva por aí até que morressem de sede, desidratado. O desaparecimento de Corinna Lynne e sua filha. Em 21 de novembro de 1987, o proprietário de uma loja Somerville, na Carolina do Sul, descobriu que sua funcionária, Corinna Lynne, não ia trabalhar. Como não conseguiu entrar em contato com ela, ele foi até a casa procurá-la. No caminho, o patrão encontrou seu carro. Estava fechado e estacionado perto da plantação onde o marido da mulher trabalhava. Por via das dúvidas, ele chamou a polícia e relatou o desaparecimento de uma pessoa. Os policiais descobriram que Corinna foi vista pela última vez quando dirigia na estrada, por volta de 11 da manhã. Os guardas não descobriram mais nada. Nenhum sinal de luta foi encontrado perto do carro e a busca pela plantação também não deu em nenhum resultado. Esse caso não teve nenhuma mudança significativa até outubro do ano seguinte, quando outro desaparecimento ocorreu. Desta vez, da filha de 11 anos do primeiro casamento de Corinna, Annette Jean Sagers. O último a ver a garota foi seu padrasto. Por volta das 7 da manhã, ela esperava o ônibus escolar perto da mesma plantação onde sua mãe desapareceu. Quando o motorista chegou para pegar a menina, Annette se foi. Seu padrasto não sabia que sua enteada tinha desaparecido até perceber que ela não havia retornado da escola. Então, foi até o ponto de ônibus onde encontrou um bilhete com a seguinte frase: "Papai, mamãe voltou. Abraço nas crianças." As crianças seriam os outros irmãos da menina.
O exame feito com aquele bilhete revelou que ele havia sido escrito por Annette mesmo. Até hoje, esse pedaço de papel ainda é a única evidência no caso do desaparecimento. Como resultado, a história gerou muitas lendas. Alguns locais assumem que Corrina foi sequestrada por alienígenas. Outros já acham que Annette foi levada pelo fantasma de sua mãe que teria sido assassinada. Já outras versões são um pouco mais realistas e tem pessoas que acreditam que o marido da mulher está envolvido no desaparecimento dela e de sua filha, mas a polícia não tem nenhuma evidência para comprovar essa teoria. E ainda há aqueles que acreditam que a Corrina teria fugido com um amante e algum tempo depois acabou voltando para buscar a sua filha. Diz aí pra mim qual dessas você acha mais possível e o que você acha que poderia ter acontecido. Se está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever e nem deixar o like, isso é muito importante. Seguindo agora, o desaparecimento de 5 crianças do seu próprio quarto. Na véspera do Natal de 1945, os proprietários de um pequeno hotel na Virgínia, Giorgio e Jenny Soder, estavam em casa com seus 9 filhos. Já eram 10 horas da noite, mas a irmã mais velha, Mary Ann, tinha dado brinquedos para as crianças e elas não queriam ir para a cama. Deixando os filhos menores sob a supervisão da Mary Ann, Giorgio e Jenny foram descansar, pedindo à jovem que não deixasse as crianças ficar acordadas até muito tarde. Os dois levaram com eles a filha de 2 anos, Sylvia, que já tinha dormido no seu colo. Jenny acordou à 1 da manhã com um cheiro de fumaça. Ela correu para fora do quarto e percebeu que a casa estava em chamas. Impossibilitada de chegar perto do telefone, acordou o marido e Mary Ann, que estava dormindo no sofá da sala. Ela então pediu para que ela tirasse a pequena Sylvia do quarto. Depois, Jenny começou a gritar para acordar as crianças, cujo quarto ficava no último andar, mas apenas as 2 mais velhas haviam saído. Ninguém nunca mais viu as outras novamente. Seus corpos também não foram encontrados. Os pais se recusaram a acreditar que seus 5 filhos tinham morrido no incêndio e presumiram que as crianças poderiam ter sido sequestradas pelos representantes da máfia siciliana. 7 anos depois da tragédia, os pais arrasados pregaram cartazes com foto dos filhos por todo o bairro perto de sua casa, e nele pediam informações sobre o seu paradeiro. De acordo com o pai da família, eles tinham motivos para suspeitar que as crianças haviam sido sequestradas. Pouco antes do incidente, um homem veio vê-lo, tentando conseguir um emprego. Quando ele viu a instalação elétrica, disse que um dia provocaria um incêndio. Disse que aquilo ali poderia provocar um incêndio em algum momento. No dia anterior, o dono do hotel pedira que os especialistas da companhia de eletricidade verificassem a fiação e ela estava em excelentes condições, de modo que ele não deu atenção às palavras do homem. Algum tempo depois, um vendedor de seguros foi ver Giorgio para oferecer a ele um seguro para toda a família Soder. Ao receber um não, o homem teria dito a Giorgio que todos os seus filhos morreriam e que essa seria uma vingança pelo fato do dono do hotel ter dito alguma coisa ruim sobre Mussolini. O Giorgio, na verdade, ele era um crítico bastante ferrenho ao Mussolini. Por isso, eles acham que poderia ter essa treta política, que eles têm muitos inimigos, que eles teriam muitos inimigos ali na redondeza. Até hoje, ainda não se sabe o que realmente aconteceu naquela noite, mas os pais juravam que os filhos não teriam morrido. E é realmente esquisito, Que tipo de incêndio é esse que teria evaporado o corpo de todo mundo? Todos eles teriam virado cinzas, assim, de maneira muito rápida, O que poderia ter acontecido com essas crianças, então? 5 pessoas ao mesmo tempo é bastante coisa. O Triângulo de Bennington. Esse nome estranho foi dado aos bosques localizados ao redor do Monte Glastonbury, no distrito de Bennington, que fica lá no estado americano de Vermont. Nesse local, assim como no famoso Triângulo das Bermudas, as pessoas desaparecem sem deixar vestígios. Há pelo menos 5 americanos que desapareceram misteriosamente ali no Triângulo de Bennington. O primeiro caso ocorreu em 1945.
o guarda florestal de 74 anos Mitty Rivers, na companhia de 4 caçadores, caminhava por uma trilha turística. Em algum momento, Rivers avançou um pouco e seus companheiros o perderam de vista. Nada mais se sabe sobre seu destino. Ele simplesmente desapareceu. De acordo com os caçadores, um engenheiro florestal experiente simplesmente não poderia ter se perdido. Então, o que será que aconteceu? Um ano depois, Paula Velden, uma universitária de 18 anos, desapareceu neste mesmo bosque. A jovem tinha ido dar um passeio na trilha turística de Long Trail, mas nunca mais voltou. Paula era filha de um famoso arquiteto, e seu desaparecimento motivou a organização de um departamento policial que até então era inexistente em Vermont. As buscas conduzidas por investigadores de Nova York, Massachusetts e Connecticut envolveram o FBI e continuaram até o ano de 1947. Quase nenhum vestígio da garota foi encontrado. Então apareceu um suspeito, um dos moradores locais que, segundo rumores, uma vez bêbado, confessou que sabia o que havia acontecido com a moça, mas como o corpo de Paula nunca foi encontrado, o homem não foi levado à justiça. 3 anos depois, talvez um dos mais misteriosos desaparecimentos do Triângulo de Bennington aconteceu. James Tedford retornou de uma visita a seus parentes para sua casa de ônibus. A última vez que o viram foi no banco de trás do veículo, onde estavam suas coisas e uma brochura aberta com o cronograma de transportes. E isso foi na penúltima parada da rota. O problema é que James nunca chegou à última parada. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ele e como é possível que um ônibus saia de uma parada com um passageiro e chegue no outro sem ele, mesmo que ele não tenha descido em nenhum momento. Depois desses acontecimentos, de acordo com dados da polícia, apenas uma pessoa desapareceu novamente naquele lugar. Por isso, hoje em dia, ele pode ser considerado um lugar tranquilo. O que permanece vivo nele, claro, é a sua lenda urbana de ser um local amaldiçoado ou, no mínimo, misterioso. Todas essas histórias que eu contei intrigaram as pessoas por décadas e até hoje ainda mexem com o imaginário de muita gente. Alguns acham mais fácil dar a esses acontecimentos uma explicação mística, enquanto outros insistem em continuar cavando os arquivos em busca de uma resposta mais plausível. E você? O que você acha? Eu quero saber qual é a sua opinião sobre todos esses casos que eu comentei. Tem algum outro caso que você acha misterioso? Algum caso que você viu acontecer de perto? Se tiver, pode contar aqui. Claro, sugiram também outros temas que vocês querem saber, coisas que vocês querem ver aqui no canal, porque isso é muito importante. Não esquece também do like, que ajuda muito, e se inscreve se você tá aqui pela primeira vez e curtiu o vídeo. Manda para um amigo que pode gostar do tema e a gente se vê no próximo sábado nesse mesmo horário. João aqui, do outro lado.